Conversão analógica digital no nano. Primeiramente, se eu vou falar sobre uma conversão, é claro que eu tenho que explicar do que se trata. Então vamos lá. O nosso universo basicamente é composto de todos os sinais contínuos. Significa sem interrupção. Isto é conhecido como um mundo analógico. Não é fracionado. Então, temperatura, pressão, velocidade, deslocamento, muitas todas, grandezas, físicas. Todas elas são sinais contínuos analógicos. Mas o universo que vai tratar disso atualmente é digital. Então eu tenho que, de alguma forma, passar do mundo analógico para o mundo digital. Então isso é feito da seguinte forma. Primeiro, escolhendo-se um período adequado, você vai levantar amostras do sinal que você pretende converter. Desta forma. Então você vai conseguir pegar uma amplitude para cada um desses elementos que você vai mensurar. Terminado isso, nós vamos criar um gráfico que mede só as amplitudes que eu medi. Assim, Pulse Amplitude Modulation. A melhor maneira de você escolher os períodos das amostras é respeitando a regra de Nyquist. Nyquist fez uma afirmativa bastante simples na conclusão do seu trabalho, dizendo assim, que a frequência de varredura para a coleta de amostras deve ser o dobro, no mínimo, o dobro maior que a maior frequência a ser amostrada. Se eu respeitar esse período de amostragem, a qualidade do sinal coletado é muito parecida com o sinal real. Dá até para a gente imaginar olhando aqui no nosso desenho. A curva se assemelha muito à original, com algumas poucas discrepâncias. Então vamos lá. Processo. Eu tenho que pegar o sinal, criar o PAN desse processo. Depois eu preciso quantizar. O que significa isso? Que cada uma daquelas barras de amplitude tem que ser convertida baseada em bit. Então, por exemplo, se eu trabalhar com 8 bits, eu posso ter 256 níveis de amostra, mesmo que elas fossem negativas. Acontece que isso aí formariam grupos de 8 bits. Isso hoje em dia não é uma conversão de boa qualidade. As conversões atuais de boa qualidade trabalham com pelo menos 10 bits. Pelo menos. Mas é uma visão para nós compreendermos o significado do processo. Vamos observar com mais detalhe. Aqui eu tenho PAN, mas eu não posso parar nesse ponto. Eu preciso converter cada um desses níveis que eu estabeleci, cada um deles, tem que virar um conjunto binário. Então eu preciso criar uma escala. Assim, se eu, por exemplo, fosse fazer uma amostragem de 3 bits, eu teria 8 níveis para fazer a transformação. Mas isso não é muito conveniente. Vou mostrar para você. Eu quero que você observe aqui que, por exemplo, eu tenho dois exemplos que eu já separei aqui, que é até melhor, depois eu comento os demais. Olhe só que interessante. Este aqui, você pode ver que ele está na faixa de 101, 101 binário. Mas veja que interessante. Este outro aqui também. E demais, esse aqui também. Isto cria um problema muito sério, porque você tem vários sinais. Aqui dá para você ver, por exemplo, todo o teto aqui, ó. Este, 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 este e mais este. Todos eles seriam representados por 1. Ora, seriam todos do mesmo nível? Claro que não.
A gente sabe que não é essa a realidade. Então nós precisamos tomar um cuidado. Aqui acontece o mesmo aqui do lado. Estes três são 1, 1, 1, porque eles são da mesma faixa que os de cá. A qualidade da restauração seria péssima. Quer dizer, é possível fazer só com 3 bits? Sim, mas a qualidade deixa a desejar. Só para você ter uma ideia de qualidade, em particular no nosso trabalho com o Arduino, são 1024 níveis. Imagine, aqui eu estou fazendo uma divisão, eu dividi em 8. Se eu estivesse trabalhando com o conversor do Arduino, seriam 1024 níveis. Ou seja, a qualidade do sinal convertido é muito boa. Portanto, não só é confiável, mas de boa qualidade. Vamos observar mais alguns detalhes. O que você vai ver não significa necessariamente que você precise guardar qualquer coisa sobre o que você está assistindo, como, por exemplo, o que é o Band Gap Reference, ou o que significa necessariamente MUX Decoder, porque esses eventos de blocos internos vêm do datasheet do Atmega 328P, que é o microcontrolador usado no Arduino. Ora, vamos apenas nos focarmos nos itens mais interessantes e que nos chamem a atenção. Vamos começar por aqui. Primeiro, quantos conversores são? Você vai observar aqui e vai ver que nós temos 8 entradas que podem ser convertidas. Mas diferente do que se poderia esperar, eu não tenho 8 circuitos conversores de 10 bits. Não, pelo contrário, eu tenho um com excelente qualidade. Para poder concentrar o nível de qualidade e configuração para um conversor interno, eu precisava sacrificar alguma coisa. Então a ideia mais simples foi fazer o quê? Criar um multiplexador. Então eu tenho meus 8 canais que entram em um circuito multiplexador, que vai escolher qual deles. De onde vem essa configuração? Vem lá de cima. Existem alguns registros lá que nós podemos configurar quem vai ser convertido, qual dos canais. E tem mais. Como a temperatura afeta, nesse mesmo circuito, periodicamente ele vai fazer uma avaliação do nível da temperatura, porque ele tem que considerar um desconto. Outra coisa, precisa ter um nível de terra aqui e precisa ter um nível de VCC e precisa ter um nível de tensão para fazer a conversão. Você pode escolher entre usar a tensão do microcontrolador, que seria 5 volts ou 3.3, aí depende, ou usar um valor externo para fazer a comparação da conversão. Depois que isso é decidido, esse sinal é coletado e é passado para um conversor digital analógico de 10 bits, que vai ficar sujeito a um controle sobre uma conversão. Porém, ele precisa fazer uma comparação entre o sinal que está o bit que está sendo convertido, porque a conversão é bit por bit, e depois disto ele vai fazer uma comparação entre os bits e o canal que você está coletando a amostra. Depois disso, a lógica se incumbe de fazer os ajustes. Aqui ficou meio discreto o prescaler. Esse prescaler vai ser muito utilizado futuramente. Ele trabalha junto com os timers. Então a gente tem alguns cuidados em relação a isso, porque o microcontrolador trabalha com 16 MHz. Para poder funcionar, ele divide esse tempo em vários espaços. Aí o que acontece? Mesmo trabalhando com uma frequência um pouco menor que 16 MHz, o intervalo de tempo é muito pequeno. Para conseguir alargar esse tempo e obter resultados mais adequados para a realidade que está sendo processada, o que se faz é utilizar uma escala de tempo. Isso nós veremos em outra condição, não hoje necessariamente. Quando o processo se completa, o conjunto emite um sinal que pode ser tanto observável
monitorando, ou seja, eu fico lá verificando aquele bit até ver que ele muda. Quando ele mudar, ele indica: acabei de fazer a conversão. Por se tratar de um processo muito lento, uma maneira inteligente é você ligar o sistema de conversão e deixar que ele chame você por interrupção depois que ele concluir. O resultado vai ser guardado em dois registros de 8 bits, que é o ADCH e o ADCL. São 8 bits em cada um, mas ele vai usar apenas 10, ou seja, 8 de um e 2 do outro. Feito isso, vamos dar uma olhada do lado de fora. Acontece o seguinte: aonde que está isso olhando para a minha placa? Então nós vamos mostrar aqui o seguinte: aqui está o local que você coloca. Se você preferir usar uma referência externa para converter um sinal analógico, você deve colocar o sinal de referência aqui. Por outro lado, nós temos ainda os 8 canais que serão multiplexados. Eles correspondem a estes pinos que você está vendo aqui, do A0 até o A7. Então você tem 8 canais, mas você sabe que eles não são executados ao mesmo tempo, né? Que eles são multiplexados. É um de cada vez. O tratamento dos dados é interessante porque diz respeito à programação. Então nós temos que fazer várias etapas para conseguir obter o resultado. Primeiro, nós carregamos um contador para fazer a leitura de várias amostras do mesmo dado. Porque é assim, você não pode confiar em uma leitura única. A melhor forma é você fazer uma coleta de uma certa quantidade e depois tirar a média. Isso te dá confiabilidade na conversão. Então aqui, por exemplo, você vai ver que nós vamos fazer, a pretensão é fazer 10 amostras pelo menos. Eu já vi casos em que 100 amostras é uma coisa bastante interessante. E cada amostra deve esperar pelo menos 20 milissegundos. E o valor convertido deverá ser acumulado. Vamos detalhar. Este é o processo de repetição, onde eu pretendo ler 10 amostras. Aqui em valor convertido, eu vou acumular essas amostras. Eu leio, somo com a próxima, 10 leituras que eu converta. Mas de onde vem essa conversão? Primeiro, não se esqueça que precisa ter um tempo. Se você fizer uma conversão atrás da outra, isso vai causar distorção das leituras. Lógico que depois que você terminar, você vai ter que fazer a média, né? Porque você fez 10 leituras e somou todas elas, agora eu quero uma média do resultado. Eu tiro a média. Este comando analog read do pino analógico é interessante. O Arduino consegue identificar porque analog read é o sinal de software para você ler o que existe em um pino. E como é a leitura analógica, ele sabe que isso aí deve ser colocado em um dos pinos do A0 até o A7. Detalhe é o seguinte, você não vai colocar A0 e A7. Você vai colocar efetivamente o pino ao qual ele corresponde, porque cada um deles corresponde a um pino específico. Concluindo, então nós temos aqui o seguinte: o valor médio é igual ao valor médio vezes 5 por 1023 ponto. Mas o que é isso? Vamos ver. Isto vem de uma regra de 3 simples, onde 1023, que é o máximo valor que vem do conversor, que equivaleria a 100 graus Celsius, não vai me voltar a temperatura. Ele está me voltando um valor que vem do sensor em tensão. Se for 1023, é uma tensão máxima, 5 volt. O valor médio, que é obtido da conversão, ele na verdade corresponde a uma temperatura, mas ela será fornecida para ele em volt. E eu agora preciso cuidar dos cálculos. Isso como é uma regra de 3 simples, ele gera uma equação muito simples, onde 1023 vezes a temperatura real
é igual ao valor médio vezes 5. Lembrando que temperatura real ainda está em volt. Então a temperatura real, portanto, vai ser o valor médio vezes 5 dividido por 1023. Esse 5 é porque a máxima tensão que vem do sensor é 5 volt. E o maior valor que vem do conversor, 1023 inteiro. Não se esqueça que o conversor é de 0 a 1023 em números inteiros. Muito bem. Claro que isso não é a temperatura real. Ele é um valor de tensão. Agora eu preciso converter isso para temperatura. Bom, eu sei que os 5 volts corresponde a 100 graus Celsius. Então aqui fica mais fácil. Por quê? A temperatura real será, na verdade, a temperatura real do cálculo vezes o 100 que vem daqui. Então 100 aqui que é 100 graus. Se aqui fosse 110, aqui seria 110. E por que o ponto decimal? Então, o problema com o ponto decimal é o seguinte: dentro da linguagem C, um número inteiro dividido por outro inteiro resulta inteiro. Isso é um padrão. Para você obter os números com detalhe, se você dividir ele colocando ponto decimal, isso força o compilador a criar uma compilação fazendo uma divisão completa, porque ele está dividindo um número inteiro por um número fracionário. Consequentemente, o resultado é, se um inteiro por um quebrado, então o número volta com todas as casas decimais. É por essa razão. A gente se vê.